Olá, estamos dando início ao nosso programa podcast Questão de Pele. E hoje temos o prazer de receber aqui a nossa queridíssima professora Bartolina Ramalho, professora doutora Bartô, assim conhecida por todos. Professora Bartô, seja muito bem-vinda. Bom dia, agradeço, Romilda, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse espaço. E antes que a gente dê início à nossa entrevista, eu gostaria de prestar uma homenagem ao nosso querido Richard, porque foi com o Richard que eu conheci esse espaço aqui, que é do jornal, né? Um espaço importante. Então, hoje é um dia importante também. E aí eu não poderia vir aqui sem prestar essa grande homenagem ao Richard. Eu conheci-o por pouco tempo, mas eu senti que foi intensa a relação que a gente estabeleceu. Muito obrigada. Nossa, é muito importante essa homenagem. Primeiro, por estarmos falando da pessoa que estamos falando, que é o Richard. Segundo, por hoje ser 13 de maio. Isso. E também o que nos traz aqui é a pauta da questão racial negra para com a sociedade, para com o mundo, né? Então, continuar falando sobre esse racismo estrutural e como nós podemos evoluir a partir da educação, não poderia ter um outro nome melhor aqui na capital de Mato Grosso do Sul para conversar, se não seu, Bartô. É com muita satisfação que nós, do podcast Questão de Pele, recebemos você aqui e gostaríamos, então, de iniciar essa nossa conversa perguntando para você como foi o seu despertar para a educação e, em especial, para as questões raciais negras, né? Como que isso se deu? É bem bacana falar sobre o despertar para a educação, né? Eu sempre, quando criança, todo mundo sonha em ser alguma coisa. Eu queria ser jornalista, porque eu via jornalistas sempre em cada parte do mundo, né? Eu queria ganhar o mundo, então esse era um ponto bem interessante. Mas a educação chegou para mim na adolescência, com o ensino médio, né? Eu fui para uma escola em que existia o curso de magistério e que eu não conhecia o que era o curso do magistério. Perguntei para a secretária, ela me falou, né, que o objetivo era formar professores, estar na educação. Aí imediatamente eu decidi, então eu quero fazer esse curso aí, né? E deu certo, eu acho, porque a partir daí eu fiz na minha época era curso magistério, que era o curso de ensino médio, né? Terminando o ensino médio, em seguida eu já fui para o curso de pedagogia, fiz o vestibular, fui para o curso de pedagogia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e da educação nunca mais saí, nem tive essa vontade, eu acho que mais importante, nunca tive vontade de sair da educação. Eu sempre considerei que a educação é o meu espaço, né? E desse momento em diante eu só fui estudando mais, fiz uma especialização, fiz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, porque eu entendo que a educação é o meu espaço de trabalho, de aprofundamento teórico, de reflexão. Então, foi aí que eu fiquei, né? E, ao mesmo tempo, essa questão da consciência racial, né? Na verdade, é uma consciência racial que a gente adquire. Eu também nesse meio tempo do início do curso de pedagogia, eu vi uma entrevista de uma das lideranças do movimento negro no estado, que foi Eurídio Benhur Ferreira, um grande líder, fundador do grupo TES, que é Trabalhos de Estudo Zumbi, num programa de televisão. E ele me chamou a atenção, né? O discurso dele, a forma como que ele falava da questão racial, me seduziu e eu comecei a acompanhá-lo.
onde na imprensa ele estava, eu me chamava atenção. E nesse meio tempo eu fui me aproximando das causas, primeiro eu comecei a frequentar as festas que o Grupo T fazia, os bingos aos domingos do final da tarde, as sessões de estudo. Então foi mais ou menos assim, né? E já um pouco mais à frente, quando eu começo a assumir, né, responsabilidade com o movimento negro, também foi por uma provocação de uma das lideranças intelectuais do movimento negro, que é a professora Petronília Beatriz Gonçalves Silva, uma das grandes líderes do movimento nacional, intelectual, né? Foi conselheira de educação e altamente ligada com o movimento negro e a questão racial. Ela me estimulou essa responsabilidade com as políticas da educação étnico-racial. Então, a partir daí, eu começo a assumir mesmo a responsabilidade de trabalhar a questão étnico-racial na educação, dentro da escola, dentro da universidade. Se bem que nós já fazíamos isso ao longo do tempo. O Grupo T sempre foi convidado no 13 de maio a fazer palestra nas escolas, né? Então, no 13 de maio, a gente ia para desconstruir o 13 de maio, né? Então, era isso que nós fazíamos já ao longo da década de 80 e 90. Então, a gente estava sempre em debate com a sociedade e com as escolas também, né? Aí a gente tinha uma agenda que às vezes a gente não dava conta, começou a extrapolar, não era mais só o 13 de maio, era o mês de maio, né, de diálogo com a escola, com a comunidade, e aí a gente foi assumindo essa parte da educação étnico-racial. Para você que está aí nos assistindo, a professora Bartô, assim como conhecida nacionalmente, né? Professora Bartô, hoje ela está presidenta do Grupo TES, e já num processo de presidenta há alguns anos, né, Bartô? E o Grupo TES, que foi a primeira instituição fundada no estado de Mato Grosso do Sul para discutir questões raciais negras, existe há 35 anos, é uma instituição respeitadíssima, renomada. E, Bartô, enquanto presidenta do Grupo TES, e também pessoa que se desperta na educação para estar discutindo isso através da educação, quais foram as dificuldades que você percebeu, em que momento, né, houve aí essa dificuldade nesse debate dentro da educação? Então, eu sempre, né, o meu mundo é a educação, e a gente começou a observar primeiro processos de racismo dentro da escola, né? Como professora, ao longo do tempo, eu fui professora desde os pequenininhos, né? A gente observava sempre que a criança negra, na volta do recreio, sempre voltava ou chorando ou brigava no recreio, né? E isso era uma sinalização muito forte do processo de discriminação que a criança negra sofre na escola. Então, isso despertou não, observávamos e víamos forma de como fazer isso. E aí, ao falar com os professores, muitas vezes os professores, as professoras disseram, não, eu trato todo mundo igual, né? Não, isso não tem, a discriminação não acontece dentro da sala de aula, não acontece dentro da escola. Então, esse, Romilda, foi o primeiro nosso grande ponto de inflexão. Pensar um pouco essa discriminação dentro da sala de aula, que é observar aquela criança que chora, aquela criança que briga, quais os motivos que estão aí colocados. E sempre que a gente ia investigar, era o motivo da discriminação, do racismo, do preconceito manifestado. E aí conversar com os professores, as professoras e os professores, fazendo o debate de ver isso. Isso não era tratar todo mundo igual, tinha que tratar diferente. Porque se o processo de discriminação acontece, a criança negra tem que ser vista de uma forma específica e dar um tratamento diferenciado
para a criança, para o estudante que sofre essa discriminação, né? E isso é a partir de uma outra perspectiva, a perspectiva de que essa criança não está tendo as mesmas oportunidades, né? Porque quando a professora vai discutir a forma de tratamento, tem que fazer um trabalho de conscientização com os demais, né? Então, com os demais e com a própria criança negra. Batu, nas escolas por onde você passou, não só enquanto pessoa profissional de educação, mas também enquanto voluntário, né? Porque enquanto militante do movimento negro, o voluntariado ele está presente a todo momento. E você identifica algum resultado? Você tem algum exemplo de algum resultado em relação à sua passada, à sua participação em algum desses lugares? Olha, Romilda, parece-me que não, né? Mas eu tenho casos próximos hoje, né? Que a gente tem companheiras que vieram conosco e quando relata que quando o posicionamento de acolhida, né? E de dizer que a pessoa negra tem o direito e a questão da discriminação tem que ser combatida, isso a gente tem perto. Primeiro, de companheiras hoje que estão próximas. Segundo, de alguns professores que dizem e trazem esse relato de que o posicionamento, a minha fala trouxe mudanças significativas, né? Trouxe mudanças que fizeram com que encarasse o fato da discriminação e da negritude fosse diferença, entendesse o porquê que estava acontecendo essa situação. Então, a gente tem, sim, esse trabalho nosso de voluntariado, sabe? Inúmeros. Até hoje, a gente faz sempre trabalho de voluntariado, que é estar junto às comunidades, fazendo esse processo de conscientização, mostrando o porquê, né? De tudo isso. E um dos motivos por exemplo, hoje nós estamos no 13 de maio. Isso não foi dado, a abolição não nos foi dada. Foi uma conquista do movimento e das pessoas negras. Sempre. Né? Primeiro com o movimento de resistências, observado entre as pessoas escravizadas, as pessoas negras escravizadas. Nunca a pessoa negra escravizada, ela aceitou isso de uma forma pacífica, como se fosse dado e aquilo fosse aceitado, era essa condição que se tinha. Não. Como estava, dá licença aqui, como estava ilustrado em livros de história alguns anos atrás. Né? Aquelas ilustrações, elas nunca foram real. Essa história oficial aí, ela nos fazia acreditar que a princesa Isabel tinha dado essa liberdade para nós. Olha como que ela foi boazinha. E não é isso. Quando a gente consegue descobrir e ver a história real, a gente consegue ver a luta que se deu pela liberdade, né? E mais ainda, a sentir orgulho, né? A sentir orgulho pela luta e pela conquista. E que a situação de escravização nunca foi aceita por nós. Nunca foi aceita por nós, porque somos pessoas de direito, a conquista da liberdade sempre foi a nossa grande meta e é ainda a nossa grande luta, né? Uma liberdade em que os direitos estejam consolidados. Direito à escolaridade, direito à saúde, direito a acesso aos bens de consumo, a um salário digno. Então, a luta ainda continua. E essa luta foi uma conquista. Bartô, conquista esta que o Grupo TES ele coordenou um projeto que foi exemplo para uma gestão estadual no sentido dos cursinhos pré-vestibulares. Penso que não dá para a gente dar continuidade nessa conversa sem registrar esse processo tão importante
que teve o cursinho pré-vestibular na vida dos campograndenses, né? E sul-mato-grossenses, porque foi um projeto que futuramente ele foi ampliado, certo? Mas que, em primeiro momento, esse cursinho foi um projeto de superação, realmente acreditar, contar com o voluntariado, enfim, você enquanto professora, pessoa totalmente ligada à educação, como foi estar nessa gestão contribuindo para isso? Então, a gênese do Grupo TES é essa, né? É trabalho, estudos, zumbi. Então, esse legado, não só esse, eu vou citar dois, tá, Romilda? Esse legado do Grupo TES para a experiência no estado de Mato Grosso do Sul realmente representou muito, porque o Grupo TES ele foi de vanguarda quando promoveu o primeiro curso, né, cursinho pré-vestibular destinado às pessoas negras, né? A maioria eram pessoas negras, pessoas brancas, indígenas, e com deficiência. Então, foi um cursinho que veio, né? E depois serviu de experiência uma política pública promovida pelo Estado, pela Secretaria de Estado de Educação, inclusive incluindo, aglutinando pessoas que coordenavam o cursinho pré-vestibular, né? E professores, né? Esse curso era totalmente voluntário, os professores e as professoras que trabalhavam no cursinho eram voluntários e tinham toda essa experiência, esse envolvimento. Esse cursinho, ele conseguiu incluir nas universidades públicas e privadas muitos estudantes, né? Ou seja, vem com uma política forte tentando mudar o quadro dos estudantes universitários negros, quando ainda não existia cotas para o ingresso na universidade. Ou seja, o Grupo TES vem com a política pública mesmo e toda um staff de apoio para esses estudantes para poder ingressar na universidade. Então, o TES vem com esse quadro, que muda o quadro da universidade, mesmo antes das cotas, mas preparando os estudantes negros para estarem concorrendo no vestibular e ingressando nas universidades, né? Então, isso é muito bacana. E aí o segundo momento que eu penso que foi de vanguarda, tenho certeza absoluta que foi de vanguarda, foi o curso de formação de professores, que o Grupo TES também promoveu como primeiro curso, né? E o Estado, ao verificar o exemplo do Grupo TES, também assimila muito das práticas colocadas no curso de formação de professores. O primeiro curso de formação de professores do TES foi o curso Iba-Axé, que na língua iorubá significa para que isso seja aceito, né? Foi um curso formulado a partir de uma situação de discriminação de uma escola para com outra escola, uma escola pública ou uma escola privada. Então, o TES achou por bem propor o curso para que os professores fossem formados, em vez de entrar na justiça, fazer todo aquele processo, né? Então, a escola que discriminou passou por um processo de formação. Os seus professores, com um projeto, com mais de 6 meses de duração, ou seja, foi consequente. Então, esse foi o primeiro curso de formação de professores para o Mato Grosso do Sul também, né? E isso continuando trabalhando a Lei 10.639 de forma ampla, né? Ou seria do aluno ao professor, do professor e profissionais da educação, e o aluno e os pais do aluno, ou seria o TES. Ele sim está de parabéns pela história e pelo compromisso com a questão racial negra, não só aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mas também a nível nacional. Bartô, e a universidade? Porque nós conversamos e estamos caminhando, né? E como é
trabalhar isso dentro da universidade, você enquanto professora doutora, enquanto referência nessa temática, como que você percebe isso e se percebe dentro da universidade? Olha, o ingresso do estudante negro na universidade foi importantíssimo para mudar o quadro, né? Esse quadro de que nós não tínhamos estudantes. O Grupo TES havia feito no ano de 99, 2000, 2002, uma pesquisa dentre os estudantes universitários da Universidade Pública aqui do estado de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e aí nós observamos que tinha 2% só de aluno negro, estudante negro na universidade. Então, era um quadro extremamente desigual, né? Porque o Mato Grosso do Sul tem mais de 50% da sua população negra e somente 2 estudantes a cada 100 na universidade. Com a questão da Lei 10.639, né, 2003, esse número ele começa a sofrer modificação, né? E, por exemplo, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul foi a primeira da região centro-oeste a incluir, né, cotas raciais para estudante negro. E aí com um percentual de 20%, certo? Então, causa uma mudança muito grande, né, na Universidade Estadual, que aí tem essa política desde o ano de 2003 incluir estudante negro, que daí são 20%, né? E a Universidade Federal começa a partir do ano de 2012, com a Lei de Cotas Nacional, a incluir. Então, isso causa uma mudança, né, nesse perfil da universidade. Porém, não é só a inclusão. Quando o estudante negro vai para a universidade, é preciso pensar na política de permanência desse estudante. Ou seja, temos que ter uma política que assegure pesquisa, que destine recursos de permanência, que faça com que ele não desista. Porque o mundo aqui fora continua sendo cruel, ou seja, ele precisa pensar na subsistência, estudar e tudo. Porque o ingresso é cotas, mas não existe nenhuma diferenciação na questão do rendimento, né? Então, não é questão de rendimento, é questão de condições, às vezes, para permanecer no curso universitário escolhido por esse estudante negro. Então, aí a batalha dentro da universidade foi outra, no sentido de pensar as políticas dentro da universidade que garantam permanência, né? E esse é um processo, eu diria que em construção, já em situações melhores, mas que ainda está em construção por muitas universidades. E uma das coisas que é a questão do ingresso das cotas do estudante negro no ensino universitário, os dados das pesquisas mostram que aquela pessoa negra que tem um nível maior de escolarização, ela está menos vulnerável, o salário melhora, a condição de vida melhora, a questão de genocídio melhora, você entendeu? Melhora assim, menos genocídio com as pessoas mais escolarizadas. Então, esse é um dos grandes objetivos que a gente não pode perder de foco e batalharmos a cada dia para que mais estudantes negros ingressem na universidade e tenham um nível de escolaridade maior. Bartô, hoje, 13 de maio, e o Grupo TES e o Movimento Negro a nível nacional, ele trabalha para que não só o 13 de maio, mas também o 20 de novembro, as pautas elas não sejam mais evidenciadas nessas datas. Até porque são 365 dias do ano e o nosso objetivo é contribuir com que essas políticas aconteçam durante os 365 dias do ano. Nesse sentido, professora Bartô, gostaria de ouvir de você o que você deixa de mensagem, certo, para esse público que está nos assistindo. Qual é a mensagem enquanto professora doutora, enquanto mulher negra,
enquanto militante do movimento negro, atualmente uma pessoa ativa na sociedade, no sentido das políticas públicas sociais, né? Esse atualmente, obviamente, a partir de muitos anos já, mas é uma pessoa que não se deixou com que as possíveis desilusões, né? Com que ficasse em casa e se viesse para a luta. E nós, enquanto podcast Questão de Pele, nós agradecemos a sua presença e participação aqui e gostaríamos mesmo de ouvir uma mensagem sua enquanto mulher que continua nativa, mulher que vem com essa intelectualidade, que se dedicou para isso e que hoje fala com muita propriedade sobre as questões raciais negras. Romilda, eu diria o seguinte, que as questões étnico-raciais, as questões de discriminação, do preconceito, ainda observado na nossa sociedade, não nos deixam aquietar, né? Muito pelo contrário. A gente tem sempre que se inquietar com essas situações. Nos inquietamos com o baixo nível salarial da mulher negra, o número de feminicídio, o número de pessoas negras dentro do presídio, o número da diferença salarial, o número de mortos pela Covid-19, né? Então, não temos como nos aquietarmos com essa situação da discriminação, do preconceito. Então, eu não consigo, né, definitivamente não estar presente, não estar ativo. E eu diria o seguinte, que a questão étnico-racial, o racismo observado ainda na sociedade, só nos impele a estar fazendo o combate efetivo. E para isso, eu preciso estar presente, você precisa estar presente, você que está aí, que é, né, jovem, você que é mãe, você que faz parte dessa sociedade e quer encontrar e ver um mundo bem melhor para você, para os seus filhos, para os filhos de todos, é isso. A gente não se conformar com essa situação e fazermos os debates nessas situações concretas. Porque quando falta o sistema de saúde para a pessoa negra, eu tenho que fazer o combate firme, livre, né? E estarmos fazendo isso, certo? Então, reivindicando esse direito. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ter consciência, reivindicarmos o direito e continuarmos com uma situação em que todos temos que ter o direito respeitado, independente da sua cor de pele, independente da sua condição social, mas que a gente consiga viver num mundo melhor. Não é a tez da sua pele que vai definir qual direito que você tem, né? Então, é isso. Termos essa condição de igualdade e de respeito aos direitos da pessoa negra. Muito obrigada, Bartolina Ramalho, professora Bartô. Eu agradeço. Muito bom estar aqui com você. Gratidão. Podcast Questão de Pele.